Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. No meu vídeo da semana passada eu postei uma visita a Star Fisheries. Para quem não conhece, a Star Fisheries era uma loja especializada em Kingios, uma das melhores lojas especializadas em Kingios do mundo, fora da Ásia. E durante esse meu vídeo eu postei algumas dicas que me foram passadas pelo Andy Green, que é o proprietário da Star Fisheries e que mantém o Kingio aí por mais de 40 anos. E uma das coisas que o Andy Green mencionou é que a temperatura ideal para manter os Kingios é entre os 18 e 20 graus. Nesse vídeo eu pretendo fazer assim uma análise mais detalhada sobre essa questão da temperatura e quem sabe desmistificar algumas ideias que a gente tem por certo, entendeu? Então às vezes as coisas não funcionam bem assim. Então assiste aí que o vídeo está imperdível, valeu! Pessoal, o Kingio ele é popularmente conhecido como peixes de água fria e isso não é de se estranhar, porque o Kingio ele é um peixe originário desses países sazonais, esses países que têm essas épocas do ano muito bem marcadas. O Kingio ele é um peixe originariamente desenvolvido na China e a China ela possui invernos muito rigorosos. Então, por causa dessa capacidade que esse peixe tem de suportar essas quedas bruscas na temperatura conforme as épocas do ano vão passando, deram a ele esse título popular de peixes de águas frias. Mas apenas o fato do peixe conseguir suportar baixas temperaturas não faz dele essencialmente um peixe de água fria. Então a gente tem que entender qual que é essa diferenciação de um peixe que é popularmente conhecido como de água fria e de um peixe que ele é verdadeiramente de água fria. Peixes assim como os Kingios, que são super adaptáveis e que possuem essa capacidade de sobreviver em um amplo espectro de diferentes temperaturas. Por exemplo, a Fishbase.org publicou uma vez que o Kingio ele era um peixe capaz de sobreviver a uma temperatura que varia de 0 a 41 graus centígrados. É claro que essas temperaturas extremas ou próximas a esses extremos não são boas para o peixe, eles basicamente podem sobreviver nessa temperatura, mas não é uma coisa que eles vão gostar muito. Então não é os extremos nunca são as temperaturas indicadas para você manter nada. Como o Kingio, ele é um peixe que ele pode sobreviver nesse amplo espectro de diferentes temperaturas, significa que ele não é um peixe verdadeiramente de águas frias. O Kingio ele é considerado na ciência como um peixe euritermal. Essa expressão euritermal ela é dada para aquele tipo de organismo que ele consegue se adaptar a diferentes temperaturas. Então o Kingio ele é popularmente conhecido como peixe de águas frias. Eu mesmo utilizo muito essa expressão, muito pelo fato dele suportar essas temperaturas mais baixas. Peixes considerados verdadeiramente de águas frias são aqueles peixes que não toleram aumento de temperatura, por exemplo, como a truta. Por exemplo, tem um outro peixinho, que se eu não me engano chama-se Tanictis albonubis. Esse Tanictis albonubis ele é originário da China e por muitos anos acreditou-se que ele estava extinto em ambiente selvagem. Na realidade ele ficou acreditando-se que estava extinto por mais de 20 anos. Aí depois foi redescoberto numa ilhazinha da China e uma pequena população dele, e aí vai. Mas é um peixe muito famoso aí no mercado dos aquaristas. Quando o peixe ele é verdadeiramente de águas frias e a temperatura ultrapassa a marca dos 24 graus, 25 graus, dependendo da margem de temperatura que aquele peixe suporta, você ultrapassa aquela margem de temperatura, aquele peixe ele pode ficar estressado. Se ele for mantido naquela temperatura, ele pode entrar em colapso e morrer. Então esses são peixes verdadeiramente de águas frias, que não é o caso do Kingio. Tem muito relato aí de Kingio que vive basicamente o ano inteiro na temperatura de próximo aos 30 graus, às vezes superior aos 30 graus. E os peixes vivem bem e se desenvolvem bem nessa temperatura. É claro que sempre existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente está se referindo a uma espécie que foi desenvolvida em países sazonais. Embora o Kingio ele não seja considerado verdadeiramente de águas frias, ele possui um metabolismo diferente do metabolismo dos peixes originários de países tropicais. Isso pelo fato dele ter sido criado e desenvolvido em países sazonais. Por exemplo, eu li recentemente um estudo publicado num livro chamado Fisiologia Animal e Sua Adaptação ao Meio Ambiente. Nesse livro eles mostram um experimento que foi feito com os Kingios, por exemplo, que os Kingios foram criados em laboratório, em condições de laboratório, com a mesma temperatura, exata mesma temperatura pelo ano inteiro e exatamente a mesma dieta durante o ano inteiro. A única coisa que esse pessoal nessa pesquisa fez diferente foi alterar a luz do aquário durante as estações do ano, isso é, durante as épocas quentes de verão eles tinham mais horas de luz por dia e durante as épocas frias de inverno eles tinham menos horas de luz por dia.
Então nessa simulação, quando os peixes eram mantidos na mesma temperatura e durante o inverno, que seria o inverno que eles simularam, os peixes eram colocados numa temperatura menor, esses peixes que eram colocados na temperatura menor, durante essa época do inverno, eles tinham uma capacidade muito maior de suportar e se adaptar àquela nova temperatura que eles estavam sendo colocados. E a mesma coisa no verão. Quando eles pegavam os peixes no verão, que estavam numa temperatura estável, e colocavam esses peixes numa temperatura mais quente, eles se adaptavam melhor a essa temperatura mais quente. Então, assim, é um animal que tem esse organismo dele que é todo ligado nesse lance da sazonalidade, nessas diferenças das estações. Toda a biologia dele, por assim dizer, está ligada nessas passagens das estações. E isso foi comprovado em experimentos, que esses peixes eles tentam utilizar todos os recursos ao redor dele para tentar entender como que as estações do ano estão passando. Às vezes tem aquela época chuvosa e tem uma queda na pressão atmosférica. Tudo isso vai fazer esse peixe entender quais são as estações do ano que ele está passando, para que ele chegue naquela estação do ano e esteja preparado para suportar ela. Nesse vídeo da semana passada, eu comentei que a temperatura ideal que o Andy Green recomenda é que os peixes sejam mantidos aí entre 18 e 20 graus. Mas como é que a gente chega nesse número ideal de 18 e 20 graus? É o seguinte, como o King ele é um peixe de países sazonais, durante essas passagens do ano ele tem picos metabólicos e baixas metabólicas. Por exemplo, nas épocas quentes de verão ele vai ter mais fácil acesso à alimentação, ele vai se desenvolver mais rápido, ele vai crescer mais rápido, o metabolismo dele vai ficar mais acelerado. Nas épocas frias de inverno existe uma escassez de alimento, a temperatura desse aquário cai, o peixe ele pode entrar numa espécie de hibernação, que é um estado que ele não vai praticamente se alimentar, ou vai se alimentar muito pouco, e ele não vai se movimentar muito, ele não vai crescer, não vai ganhar peso. Ao contrário, ele vai começar a consumir as reservas de gordura que ele ganhou durante as épocas quentes do ano. Então assim, você tem essas baixas de temperatura onde o metabolismo do peixe está mais lento, e você tem essas altas de temperatura onde o metabolismo do peixe está mais acelerado. Essa marca entre os 18 e 20 graus, 18 e 22 graus, é aquela marca que o metabolismo do peixe está funcionando de um modo mais estável. Ele nem está acelerado por causa da temperatura quente, nem está baixo por causa das temperaturas mais frias. Então essa temperatura de 18 a 20 graus, ela é recomendada como ideal porque é uma temperatura pela qual o organismo do peixe está funcionando de um modo estável. Esses peixes que a gente vê que são criados na Tailândia são dadas condições perfeitas para eles crescerem rápido. São volumes de água muito grandes que eles criam esses peixes em lagos, são dada alimentação boa para esses peixes, e esses peixes eles têm calor e luz do sol por muito tempo, e isso vai estimular eles sempre a continuar crescendo, a continuar ganhando peso. Isso é uma faca de dois gumes quando a gente parar para pensar que o King ele é um peixe originário de países sazonais, e sendo assim ele tem um metabolismo mais lento uma boa parte do ano. Como ele tem um metabolismo mais lento boa parte do ano, isso vai aumentar a longevidade desse peixe. Por exemplo, a gente vê relatos, por exemplo, aqui na Inglaterra, tem um relato de um casal que teve um King que viveu por mais que 40 anos. Mas dificilmente um King que é criado em países quentes, que vivem aí ligados no 220 o tempo todo, vão viver até 40 anos como esses peixes que são criados em países sazonais e que tem essa época do ano de descanso. Então, dependendo do que aquele criador ou aquela pessoa pretende atingir, essas temperaturas mais altas vão acelerar o crescimento do peixe. Outra coisa, já foi provado também que em temperaturas de 28 graus ou acima de 28 graus, o peixe ele desenvolve a coloração mais rápido, e a coloração do peixe ela fica muito mais vibrante quando são submetidas por maior tempo numa temperatura por volta aí dos 28 graus. Então existem esses benefícios de você se manter o peixe num país tropical, e esses são os benefícios principais dele. E existem umas vantagens para aqueles Kings que são criados em países sazonais. Por exemplo, a longevidade. Por exemplo, a reprodução, a taxa de fertilidade desses peixes é muito maior em países sazonais. É mais ou menos assim, esses peixes que são criados em países que tem a época do ano marcadinha, quando chegar no inverno, esses peixes eles vão hibernar, eles vão sobreviver das camadas de gordura dele, normalmente são invernos longos. Quando entra a primavera, que esses peixes começam a se alimentar bem, aquilo vai ligar o relógio biológico deles e vai passar a seguinte mensagem para o peixe: cara, é bom que as coisas melhoraram logo, se reproduz o melhor que você puder, para que seus filhotes eles possam nascer agora
e ter tempo de crescer durante a primavera, verão e início do outono, para que eles estejam grandes o suficiente para sobreviverem ao próximo inverno. Então quando esse peixe sair desse estágio de hibernação, ele vai utilizar tudo que ele tem, todos os recursos que ele tem, para produzir a próxima geração de peixes. Então assim, às vezes peixes que não foram preparados muito bem durante o outono, durante o verão, eles passam por inverno, eles consomem muito das reservas dele, e mesmo assim eles sobrevivem a esses invernos rigorosos. Normalmente são peixes que morrem durante a primavera, porque eles já vieram fracos do inverno rigoroso, e eles vão investir tudo que ele tem para produzir a próxima geração. E se esse peixe ele não tiver com as reservas corretas de gordura, esse tipo de coisa, é um peixe que pode morrer. Então assim, quando os peixes são criados nesses países sazonais, eles têm essa tendência muito maior a, na época certa, produzir aquela quantidade grande de ovos, de alevinos, isso e aquilo. Quando se a pessoa mora numa região que ela tem poucas dessas alterações durante o ano, o peixe ele pode ficar confuso e não fazer uma grande desova aqui, ou faz umas poucas desovas aí durante o ano, mas nada naquela proporção que seria se aquele peixe ele tivesse sido criado num país sazonal e ele tivesse todos esses estímulos do meio ambiente sobre ele. O quinho ele é o pet fish, ele é o peixe ornamental mais comercializado do planeta, e ele existe em praticamente o mundo inteiro. E no mundo inteiro, pessoas infelizmente soltam esses peixes em rios, soltam esses peixes em lagos, e hoje existem populações selvagens de quinho em praticamente todo o mundo. E seja populações selvagens de quinho vivendo na Rússia, populações selvagens de quinho vivendo na América do Sul, por exemplo, em diferentes temperaturas, ambas essas populações continuam crescendo, continuam se desenvolvendo e têm essa capacidade de sobreviver em diferentes meio ambientes, e isso é um grande problema também, porque como eu já citei antes, quando você introduz uma espécie exótica num meio ambiente que é alienígena para ele, normalmente esse peixe ele pode se virar uma peste, ele pode causar um dano à população local nativa e coisas do gênero. Então assim, uma das coisas muito prejudiciais à natureza é justamente essa introdução de espécies exóticas em meio ambiente que não é o nativo dele. Então assim, sinceramente, nunca solte o seu quinho, ou seja lá qual seja a espécie que você pegou na loja de aquário, de volta nos rios, de volta no lago. Tenta passar esse peixe para um amigo, tenta passar esse peixe de volta para uma loja de aquário. Nunca solta esse peixe no meio ambiente. Então depois de tudo isso que eu falei, que conclusões nós podemos chegar? Que o quinho ele é um peixe que ele gosta de temperaturas mais amenas, mas que não necessariamente ele não poderia viver em temperaturas mais quentes. Porém, se você vive numa região que a sua temperatura é bem constante durante um ano, não precisa nem você colocar aquecedor dentro do aquário. Se você vive em regiões, por exemplo, eu morava em São Paulo, próximo àquela região de Mogi das Cruzes, e tinha dias assim que a temperatura caía para 15 graus, 8 graus, no outro dia a temperatura era para 30. Então você tem essas grandes variações de temperatura num curto espaço de tempo. Para pessoas que vivem em lugares que tem essas grandes variações de temperatura, às vezes durante a semana, é interessante você ter um aquecedor dentro do aquário, mas deixa aquele aquecedor sempre regulado no mínimo. Se a temperatura mínima daquele termômetro é 18 graus, 17 graus, deixa aquele termostato regulado para 17 graus, simplesmente para evitar essa grande queda de temperatura. E quando chegar no inverno, não tenham medo, pode deixar a temperatura desse aquário baixar, que vocês vão ver que isso vai fazer bem para esse peixe, o metabolismo dele vai funcionar melhor, principalmente se você pensa em reproduzir esse peixe na próxima estação. Então deixa realmente a temperatura do aquário cair. Como eu falei, meus peixes aqui eles já estão uns 2 meses numa temperatura que chega no máximo a 8 graus. Agora que eu comecei a aumentar a temperatura desses peixes gradativamente, todos eles estão muito bem, não tive nenhum peixe apresentou sinal de estresse, simplesmente eles ficaram mais letárgicos, e isso é bom. Agora a gente está no inverno, quando entrar a primavera, que eu começar a preparar esses peixes para se reproduzir, vocês vão ver que isso vai acontecer de uma maneira muito rápida e que de uma hora para outra esse meu fish room aqui vai estar cheio de tanque com ovos sendo preparados e alevinos e coisas do gênero, e eu pretendo mostrar todo esse processo para vocês aí, o desenrolar disso tudo. Então assim, em suma pessoal, é interessante que sempre que a gente possa, a gente tente replicar as passagens das estações do ano no nosso sistema confinado. Se você vive, por exemplo, numa região de temperatura constante, pelo menos tenta alterar a quantidade de horas-luz que tem no seu aquário.
Deixa uma luz durante o verão ligada aí por 12 horas. Durante o inverno, deixa a luz do seu aquário ligada aí por umas 6 horas. Mas isso não quer dizer que o peixe ele não vai se desenvolver bem em países tropicais. É lógico que ele vai se desenvolver bem. Olha aí a Tailândia, por exemplo, é um dos gigantes aí na produção de kingios, e ela tem um clima muito parecido com o Brasil. Porém, sempre que possível a gente puder estimular o peixe com essas passagens das estações, seja lá da maneira que a gente puder. Tem gente, por exemplo, que durante o inverno, mesmo que ele mora numa região quente, coloca um sistema de cooler que eles fazem aí com aqueles ventiladorzinhos de computador e tenta resfriar o aquário um pouco mais. Tudo isso vai ajudar o peixe a entrar em sintonia com o metabolismo dele para que ele funcione da maneira correta, assim, por assim dizer. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje de alguma maneira. Eu espero que eu tenha aí desmistificado algumas ideias que a gente já tinha pré-concebidas sobre esse peixe. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Dá aí o seu curtir se você gostou e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.